chegamos à leitura do capítulo 21 do livro de Atos. Já estamos na reta final. Mas, priorizando esse momento, que você possa dar uma pausa nesse vídeo, fazer sua oração e, ao concluir, retornar para que possamos juntos fazer a leitura desse capítulo. Amém? Vamos lá? Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cos. No dia seguinte chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos no navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saíram da cidade e nos acompanharam até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista. Um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém, ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: "O Espírito Santo declara: assim o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios." Ao ouvir isso, nós, os irmãos dali, suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: "Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus." Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, nascido em Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios, por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: "Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram o voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça, então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, deve fazer aquilo que pedimos por carta.
abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: "Homens de Israel, ajude-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para eles e para dentro dele." Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e não conseguindo descobrir a verdade no meio do tumulto todo, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: "Matem-no, matem-no!" Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: "Posso ter uma palavra com o senhor?" Surpreso, o comandante perguntou: "Você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos?" "Não", respondeu Paulo, "eu sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Por favor, permita-me falar a esta gente." O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. E assim nós concluímos a leitura do capítulo 21 do livro de Atos e aguardo você para o próximo vídeo. Até lá!